Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente faz referências de documentos pela BNT utilizando o próprio texto da norma de referências da BNT. A gente tem aqui no site da biblioteca muitos manuais e tutoriais baseados nas normas da ABNT que facilitam bastante o uso dessas normas, porque tem vários exemplos e explicações. Tem documentos preparados pela USP e pela própria biblioteca da ECA que ajudam bastante. Além disso, vocês existem gerenciadores de referências e outros sistemas e aplicativos que podem gerar referências automaticamente. Mas, às vezes, em algumas situações, a gente precisa consultar a própria norma. E eu já observei que algumas pessoas têm dificuldade. Então, eu vou tentar mostrar exemplos práticos, a norma, e ver onde que a gente encontra as instruções e as orientações para cada um desses casos. Antes de começar, quero pedir desculpas para vocês, porque eu estou trabalhando em casa e eu estou cercada por 3 construções e mais o barulho do trânsito na Avenida Rebouças, o cachorro do vizinho e às vezes alguma manifestação que acontece aí nas janelas. Então a nossa apresentação talvez tenha uma trilha sonora um pouco ruidosa, mas vamos lá, não tem outro jeito, né? A primeira coisa que eu quero que vocês observem é, quando buscarem na internet normas da ABNT, prestem muita atenção no que vocês estão encontrando. A norma da ABNT para referência é essa aqui, ó, NBR 6023, segunda edição de 2018. É a mais atualizada. Informação e documentação, referências e elaboração. Tá? Às vezes a gente procura na internet e encontra alguma versão mais antiga da norma ou encontra um manual elaborado por uma outra instituição que não seja a USP, que não apresenta as normas, mas de forma customizada para o uso dessa outra instituição. Então a gente tem que encontrar a norma mesmo da ABNT, o documento oficial. A USP assina um serviço, que é o portal GEDWeb, onde a gente pode encontrar e baixar gratuitamente, que já está pago pela USP, as normas da ABNT. Então, aqui na página de base de dados da Águia, águia.usp.br, é só procurar a ABNT, portal GEDWeb, e precisa estar conectado à rede VPN da USP, já que é um serviço pago, um serviço assinado pela USP. Se alguém que não é da USP está ouvindo esse vídeo e precisar das normas, consulte sua biblioteca. Normalmente as bibliotecas têm essas normas ou sabem orientar onde encontrá-las. Tá? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. É um livro, isso aqui é a página de rosto do livro, que tem quase todos os dados. Os que não tem na página de rosto, a gente encontra no verso da página de rosto, que tem a fichinha catalográfica e outras informações. É uma referência simples de fazer, mas eu vou mostrar para vocês, olhando a norma, como é que a gente vai fazer isso. Eu vou abrir aqui a minha norma, esse aqui é o sumário, preciso explicar umas coisinhas desse sumário. A norma da ABNT tem alguns itens introdutórios, definições, regras gerais de apresentação, que às vezes a gente precisa ler, e modelos de referência, que é uma das partes mais usadas da norma. A gente analisa o material que a gente vai fazer referência, isso é importante, saber o que é que a gente tem em mãos, se é uma revista, se é um livro, se é um filme, se é um site, o que é. Né? E aí a gente procura aqui, pelo sumário, os modelos de referência, o modelo mais adequado para o nosso caso. Então, tem vários aqui. E tem um outro item, depois que terminam todos os modelos de referência, vocês vão encontrar aqui o item 8, transcrição dos elementos. Aqui estão as instruções para a gente colocar os elementos necessários na nossa referência. Como é que eu ponho o título?
Como é que eu faço quando o documento não tem autor, quando eu tenho 5 autores? Como eu coloco a editora, a data, são todas essas orientações para os elementos da referência. Mas a gente vai começar por localizar o exemplo mais adequado para a gente fazer a referência daquele livro. Aqui no caso é monografia como monografia no todo. A gente vai abrir o item 7.1 e ver o que diz lá a respeito de referência de monografia no todo. Primeiro, aqui se explica o que é uma monografia, né? O que é que está incluído nesse exemplo, e depois quais são os elementos essenciais para fazer a referência de uma monografia. Autor, título, subtítulo, edição, local, editora e data de publicação. Isso é obrigatório. Tem também elementos complementares, mas obrigatório é isso aí. Aí a gente vai procurar aqui qual é o exemplo mais parecido com o nosso. Nem sempre tem um exemplo igual, tá? Nessa hora ajudam os manuais também que a gente tem preparado, tá? Aqui nós temos um exemplo interessante, um autor, título, mas não tem subtítulo. Vamos procurar um com subtítulo, achei. Autor, título, subtítulo, local, editora, data. Então, a nossa referência vai ficar assim. Xavier Ismail, sempre começando pelo sobrenome do autor, vírgula, o prenome, pode ser abreviado ou pode ser por extenso. O título em negrito, o subtítulo sem negrito, normal, tá? Subtítulo não se dá destaque, é só no título. Número de edição é sempre dessa forma que se abrevia, 3 pontinho, ED pontinho, local de publicação, casa publicadora ou editora, data de publicação. Observem que às vezes a gente não acha a data na página de rosto, né? Aqui no caso eu fui achar essa data na fichinha catalográfica e aqui, tá? Mas nós temos aqui uma referência bastante simples, um único autor com subtítulo e edição. 7.1, monografia no todo. Nem sempre é tão simples, claro, a gente tem referências bem mais complicadas. Essa aqui, por exemplo, é a referência de um capítulo de um livro eletrônico, um e-book, publicado no portal de livros abertos da USP. Esse aqui é o artigo que eu li e que eu vou referenciar, da Daniele Perim Rocha Pita, tem um título. O título geral do livro está aqui, essa aqui seria a página de rosto. Tem o DOI, que é um número para documentos digitais, só documento digital tem esse número. A editora, a casa publicadora, a data, aqui embaixo. E os autores, que aqui no caso são 3 organizadores. Então, vamos ver como é que vai ficar essa referência e vamos voltar lá na norma. Eu vou voltar para o sumário e vou procurar aqui qual é o exemplo que eu preciso para fazer minha referência. Que monografia no todo a gente já viu, parte de monografia parte de monografia em e-mail eletrônico. Sempre que eu vou fazer referência de uma publicação em e-mail eletrônico, eu começo pelo exemplo da publicação impressa, porque normalmente é igual até certo ponto e às vezes tem instruções e exemplos que no documento impresso estão mais completos e é melhor começar por ele, enfim. Então vamos lá. 7.3 parte. Vamos lá. Parte de monografia. O que é uma parte de monografia? Seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra. O autor ou título próprio. Os elementos essenciais são autor e título da parte, seguidos da expressão in,
que é em latim, e da referência completa da obra como um todo. Vamos aqui procurar um exemplo mais parecido possível com aquele e-book que a gente precisa referenciar. Aqui, autor, título, a obra como um todo tem um autor. Vamos ver se tem algum exemplo com organizadores. Tem. Autor do capítulo, título do capítulo, e aqui os dados da obra como um todo. São 2 organizadores. Os organizadores a gente vai sempre colocar assim, os nomes separados por ponto e vírgula, e, como eles são organizadores, entre parênteses, no final, depois do último, a gente vai colocar org, abreviado dessa forma. É sempre dessa forma. Se forem outros tipos de responsabilidade, vai ter na norma qual é a abreviatura que a gente vai usar. Aqui eu nem vou consultar o capítulo, o item 8, sobre transcrição dos elementos, porque eu já sei. Mas vocês, muito provavelmente, se for a primeira referência dessas que vocês estão fazendo, vocês vão precisar ir lá no item 8, transcrição de elementos, e procurar em indicação de responsabilidade como que a gente faz com organizadores. No caso, eu sei que 3 e 2 é exatamente a mesma forma que a gente faz. Vamos ver como é que eu vou terminar a minha referência. Autor da parte, abreviado por extenso, tanto faz. Título da parte, in, Pita, Daniele, Boar, Júlio César, Almeida, Rogério, os 3 organizadores, abre parênteses, org, o título da obra como um todo, em negrito, que vai em negrito é o título da obra, não o título do capítulo, local, editora, data, paginação. Tem muito e-book que não tem paginação, nesse caso tem, tá? Começa na página 10, termina na página 18. A gente coloca a paginação desse capítulo que a gente está citando, o DOI, que é importante, e a URL desse e-book. Depois a URL, a data de acesso. Acesso em, a data que eu acessei, sempre é indicado dessa forma. O dia, o mês abreviado e o ano. Se a gente voltar aqui na norma e chegar aqui em e-mail eletrônico, vocês vão encontrar essas instruções e vários exemplos. Disponível em URL, a data de acesso. Voltando para lá, então, parte de monografia e parte de monografia em e-mail eletrônico é o capítulo que tem esse exemplo que a gente precisa, e se precisar de orientações para ver como é que faz com autores que são organizadores e que é mais de um, a gente vai lá na transcrição de elementos e procura a instrução adequada para isso, que tem, vocês vão encontrar até exemplo. Vamos ver outro documento. Esse é um artigo de revista, eletrônica, disponível online, é uma revista da USP. Autores, título da revista, o URL da revista aqui embaixo. E tem o DOI também. Como é que a gente vai fazer? Vamos voltar na norma e vamos procurar o exemplo que a gente precisa, que é publicação periódica. Tem a publicação periódica no todo, fascículos e artigos, seção e ou matéria de publicação periódica, impresso e em meio eletrônico. Vamos lá, então. 7.7.5. De novo, a definição, os elementos essenciais, autor, título do artigo, subtítulo, título do periódico, subtítulo, local de publicação,
ano, volume, número, edição, páginas inicial e final, data ou período de publicação. Se for online, a gente vai colocar também a URL, data de acesso e o DOI. Vamos ver se a gente acha um exemplo. Esse aqui, por exemplo. Autores, título do artigo, título da revista em negrito, local de publicação, volume, número, data. Então, a gente vai ver como vai ficar a nossa referência. Os autores, sobrenome, sempre sim, sobrenome em maiúsculas, vírgula, prenome, abreviado ou não, ponto e vírgula, espaço, o outro autor. Sempre na ordem que aparecer no documento. O título do artigo, subtítulo. Aqui não tem nada em negrito, porque o que vai em negrito é o título da revista. Né? E observem que aqui, na própria página da revista, o título do documentário aqui que eles estão analisando, Imagens da Prisão, está em itálico. A norma não tem grandes orientações sobre isso, mas eu não costumo colocar porque eu acho que fica confuso, pode dar confusão. Então esquece o itálico que o autor colocou. Né? O nome da revista, Ars, em negrito, da forma que aparece na revista, tudo em caixa alta. Local de publicação, volume, número, paginação do artigo, onde ele começa, onde ele termina, né? Sempre tem na revista. Às vezes a revista eletrônica não tem, mas em geral tem. Data, o DOI e depois a URL e a data de acesso. Aí está resolvida aqui a nossa revista, a nossa referência de revista. Observem que vocês podem, olha só, aqui todas as URLs que eu copiei eu deixei com link. A norma não tem nenhum exemplo com link, mas a gente vai pela lógica. Se eu estou fazendo uma lista de referências que vai ficar disponível online, é mais fácil você deixar o link, a pessoa clica e já vai direto no documento. Às vezes fica feio porque o URL é muito grande e ele troca de linha, fica cheio de espaços. Aqui a minha deu sorte que ficou tudo bonitinho. Nem sempre, mas não tem problema, é assim que se faz, pode deixar como está. O importante é a referência estar completa, com URL, para facilitar a vida de quem vai utilizar. Vamos para o próximo. Aqui já fica mais complicado. Aqui a gente está diante de um texto publicado no site do Instituto Moreira Salles. A Luz e o Cego, um texto de 94, de um autor cujo nome eu nem vou tentar pronunciar, porque eu não sei, publicado aqui no site do Instituto Moreira Salles. Está dentro dessa coleção Arte e Pensamento. Observem que aqui mesmo eles já chamam de coleção, né? Se você entrar aqui no site, aqui a gente vai para essa coleção Arte e Pensamento, é uma parte do site. E aqui, nessa parte do site, a gente vai encontrar esse texto que a gente quer referenciar, A Luz e o Cego. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar na norma, como é que faz referência de site, né? Aí todo mundo fica nervoso. Como faz referência de site? Escuto muito essa pergunta. Vamos procurar aqui o exemplo. Artigo, não é artigo, né? Lembrar, isso não é uma revista, é um texto que saiu no site. Evento, parte de evento, documento jurídico, legislação, documento audiovisual, filme, tem de tudo aqui.
Uma das últimas, ou a última na verdade, é documento de acesso exclusivo em meio eletrônico. As instruções para fazer referência a esse site estão aqui. Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico. Aqui, essa parte não é muito boa, né? Vocês vão observar que não tem muitos exemplos, não tem muitas explicações, o que é uma pena, porque a gente usa muito esse tipo de documento hoje em dia, mas para isso a gente elaborou os materiais complementares que estão lá no nosso site, que tem mais exemplos de diversas situações e tipos de sites que a gente às vezes precisa citar, né? Aqui tem o escopo, os elementos essenciais, autor, título da informação ou serviço, versão, edição, local, data e descrição física, e os elementos complementares. Aqui nós vamos procurar o mais parecido com o nosso. Aqui tem jogos, tem documentos que são publicados em disquetes. E a gente vai aqui, vamos ver. Tem página de Facebook, tem Twitter, e aqui, bom, aqui a gente já tem um exemplo da Wikipedia, e aqui nós temos um mais parecido com o nosso, um texto que tem um autor e que está dentro de um blog, enfim, não é exatamente blog, site, não é exatamente a mesma coisa, mas para finalidades de referência é. Então a gente vai ter aqui tem o texto que está dentro desse site vocês observem que aqui se usa a mesma lógica da referência de parte de livro, de monografia, para site é a mesma coisa, a gente está referenciando um texto que está dentro de um site. Nesse caso aqui, nesse exemplo da norma, tem um autor, esse site, esse é um blog pessoal dessa pessoa com outros autores, porque daqui é Tial, né? Quer dizer, tem outros, não é só dele. Blog Investigação Filosófica, local, data, URL, data de acesso. A partir desse exemplo aqui, a gente pode tentar fazer o nosso, que vai ficar assim: o autor, o título, IMS, Rio de Janeiro, 1994. Aquela coleção, aquela parte do site onde está o artigo, eu coloquei como nota. Isso aqui, uma nota nas referências, é uma observação que a gente coloca, não é obrigatório, mas pode colocar. Aqui eu coloquei porque eu achei que pode ajudar, pode ser interessante, pode ajudar as pessoas a localizarem no site. Disponível a gente vai colocar a URL desse documento específico, não é para colocar a URL do site no geral, e a data de acesso. Aqui, sobre a referência do site como um todo, tem uma questão complicadinha, né? Observem, se aqui é a página inicial do site, a gente precisa encontrar autor e título, certo? Autor não tem, né? A gente encontra IMS, que eu considero, até porque não tem outra informação que a gente possa vincular a ideia de título. Para mim, o título do site é esse aqui, IMS, Instituto Moreira Salles. Autor não tem ninguém creditado como autor desse site. Vocês poderão dizer, mas não é o Instituto Moreira Salles? Até mas não está indicado aqui, né? E a gente tem que se ater ao que está efetivamente indicado no documento que a gente está referenciando. Eu entendo que eu vou usar, a única informação que eu tenho é o título, IMS, só a sigla, e é isso que eu vou usar. Se vocês observarem, vou voltar aqui na norma, sempre que a gente faz o que se chama uma entrada pelo título, ou seja, não tem um autor ou é uma autoria coletiva, eu vou usar o título como elemento inicial da minha referência, esse elemento vai tudo em maiúsculas, né? Nesse caso aqui do verbete, da Wikipedia,
Esse é o título do verbete, aqui está o título do verbete todo em maiúscula, aqui está o título do site como um todo, só a primeira palavra em maiúsculas. Tá? Assim é que se faz o que se chama de entrada pelo título, sempre a primeira palavra em maiúscula. Esta data aqui é a data do artigo, tá? Não tem uma data do site. Então, isso aqui é a data desse trabalho, desse documento específico, artigo não. Tá? E, voltando, texto publicado em site, item 7.20 da norma da BNT, documento de acesso exclusivo em meio eletrônico. Nem sempre é simples, tá? Às vezes é mais complicadinho a gente fazer referência de sites e de documentos encontrados em site. A gente tem que olhar os exemplos da norma e, às vezes, tomar algumas decisões a partir dos exemplos existentes ou falar com os bibliotecários, né? Bom, é isso. Agora vocês acordem. Quem estava dormindo, volta no começo do vídeo para assistir o que perdeu. Ou então, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente na Biblioteca da ECA, que a gente ajuda na medida do possível. Tchau, até a próxima.